Boa noite a todos, colegas de CF1. E CF1 é uma disciplina que está presente em 5 ou 6 cursos do CEDERJ. Vamos refazer a prova do semestre retrasado, ou seja, do segundo semestre de 2024. Tá? Ela tem uma surpresinha, então vamos lá comentar a respeito dessa surpresinha. A primeira questão, como sempre acontece nessas provas, é a questão da mancha luminosa. Então, os colegas fizeram esse experimento em laboratório, né? Puderam comprovar que realmente a luz viaja em linha reta, né? Que esse é o modelo da física que está presente nessa primeira questão. Nós temos uma medida direta, né? Ou seja, aqui na questão fala que alguém usou uma régua e mediu 4,5 centímetros de mancha luminosa com uma incerteza de 0,2 centímetros ou 2 milímetros, né? Já que 1 centímetro tem 10 milímetros, né? Então, se ele tem 0,2 centímetros, é porque ele tem 2 milímetros de incerteza, né? Isso acontece quando a gente não tem certeza a respeito da medida, ou a gente fez longe, ou a régua não é de boa qualidade, não é precisa, e por aí vai. Certo? Depois vem a tabela 2 com o restante das demais medidas, né? A, B e D, conforme está nesse desenho explicativo aqui. Tá? Por fim, nós temos a equação geral da mancha luminosa calculada, né? Dzão indireto é igual a Dzinho, que multiplica 1 mais B sobre A. Certo? E agora nós temos que, né, vocês percebam que tanto medidas diretas quanto medidas indiretas têm incertezas. Como é a incerteza da medida indireta? Ela não é estimada, ela é calculada. Então, essa é a fórmula. Sempre haverá uma fórmula para você calcular a incerteza indireta. Então, primeiro você vai calcular o Dzão máximo, né? Depois você vai calcular o Dzão mínimo. Por fim, você vai subtrair o Dzão mínimo do Dzão máximo e dividir por 2. Aí você vai chegar, então, no valor da incerteza calculada. Bom, dito isso, vamos para a letra A. Na letra A, pede para você calcular o Dzão, o quê? Indireto. Né? Pede para você calcular a mancha luminosa de acordo com a equação do modelo. Certo? E não só você calcular, mas o resultado tem que ser apresentado com 4 algarismos significativos. Muito bem, então vamos abrir aqui o gabarito, né? Que a gente não tem gabarito dessa questão, né? Então a gente teve que fazer, né? Junto com os colegas, nós fizemos então o gabarito dessa questão, né? Então está aqui os dados, está aqui as fórmulas, vamos então para os resultados, né? Então, com esses dados aqui, nós chegamos à conclusão que a letra A vai ter que resultar em... Deixa eu só mudar aqui as casas decimais. Está aqui, 7,602. Certo? Então, você tem que chegar nesse resultado de 7,602. Ok? Vamos para a letra B. A letra B, ela tem muitos pontos de atenção. Por quê? Ela pede para você calcular Dzão máximo, Dzão mínimo e delta Dzão, né? Usando as equações do modelo. Ok. Reproduza a tabela 3 na folha de respostas. Então, você tem que escrever, tem que desenhar a tabela 3 no cartão resposta, né? E preencher. Mas você tem que tomar os seguintes cuidados. Dzão máximo e Dzão mínimo devem ser representados com 4 algarismos significativos. Como foi apresentado o que aqui? Na letra A.
né, como desão indireto foi declarado, apresentado na letra A. Tá? A incerteza delta desão deve ser representada com apenas um algarismo significativo. Tá? Então, a questão está mandando você apresentar a incerteza delta desão com um algarismo significativo. Se começar com zero, o zero não conta, e aí você tem que começar a contar a partir da vírgula. O terceiro ponto de atenção, o terceiro cuidado dessa questão é: o número de algarismos significativos do delta desão tem que ser compatível com o valor da incerteza delta desão. Tá? Então, o número de algarismos significativos do desão indireto tem que ser compatível, não é igual, é compatível. Os colegas fazem confusão. Aqui nós temos uma questão de interpretação de texto. Tá? Então, quem olha essa questão de forma desavisada acaba pensando, já entendi. Então, é para colocar o delta ou o desão indireto da mesma forma que o delta desão. E como o delta desão está dizendo para ser um algarismo significativo, então eu vou apresentar o meu desão indireto com um algarismo significativo também. Não é isso que está pedindo aqui. Aqui está pedindo o quê? Que o número de algarismos significativos do desão indireto tem que ser compatível com o valor da incerteza delta desão indireto. Então, primeiro você calcula o delta desão indireto, depois você apresenta o quê? O desão indireto da mesma forma que está escrito, e não igual, usando a mesma regra de aproximação. Bom, vamos ver como é que essa bagunça aí ficou. Então, está aqui a tabela 3, que você tem que fazer o quê? Você tem que reproduzir no cartão resposta. Você tem aqui o desão indireto, o desão máximo, desão mínimo e o delta desão indireto. Tá certo? Vamos lá? Vamos começar a calcular? Vamos. Então, o desão máximo, aplicando a fórmula, nós chegamos no valor de 8,108. Tá? Gente, todas essas medidas têm centímetros, tá? Vocês não podem esquecer o quê? Vocês não podem esquecer da unidade. Vou até colocar a unidade aqui, antes que alguém me bata. Tá? Aqui, ó. Tudo bem? Pronto. Olha lá. Então, todos eles aqui têm centímetros. Espero ter ajudado. Tá? Beleza? Então, 8,108, 7,116. Quando a gente vai calcular aqui o nosso amigo delta desão, nós chegamos nesse valor aqui, ó. Nós chegamos no valor 0,496. Ora, eu não posso apresentar esse valor. Por quê? Porque não é esse valor que a questão está pedindo para eu apresentar. Está dizendo que eu tenho que apresentar ela o quê? Com um algarismo significativo. Então, o 0 não conta, vou apresentar o 4. Vamos ver se eu posso eliminar o resto. O 6 eu não posso eliminar, porque é maior do que 4. Então, eu vou ter que fazer o quê? Ele é maior do que 4, então eu vou aumentar a dezena anterior. Como a dezena anterior é 9, ela vai passar para 10. E o 4 vai receber essa dezena e vai passar para 5. Então, aqui no caso, o arredondamento desse número para um algarismo significativo realmente vai ser 0,5. Então, agora eu vou apresentar o desão. Né? Onde é que eu calculei o desão? Eu calculei na letra A. Aqui, ó. Calcular o valor do desão indireto. E aqui está pedindo 4 algarismos significativos. Gente, isso foi na letra A. Agora, na letra B, você vai pegar esse valor e vai colocar na tabela 3. Vai colocar aqui na tabela 3. Como é que você coloca? Você vai colocar não com 4 algarismos significativos, mas
também não é um algarismo significativo, você vai colocar com uma casa decimal. Olha lá, 7,6 está com uma casa decimal e o delta adesão também. Ah, Marcelo, eu não entendi. Então, já que é assim, vai ter que colocar 8. O desão vai ter que ser 8 e não 7,6. Tudo bem. O problema, senhores, senhoras e senhoritas, é que não está assim na tabela 1. Olha como está na tabela 1. Se realmente isso é verdade, então o delta adesão aqui, que está com um algarismo significativo, vou ter que fazer com que o desão seja escrito da mesma forma. E o desão não está escrito dessa forma. O nome disso é poder de observação. Na dúvida, você vai confiar no que você viu. Ninguém te falou, é uma prova, ninguém vai te falar nada, então você procura no texto da questão. Não achou nada? Então você acha alguma boia para poder se agarrar. A boia que você vai se agarrar é essa aqui. Ah lá, medida com uma casa decimal e a incerteza também. Então, cuidado. Cuidado, tá? Como é que ficou o resultado final? Ficou assim. Ó, a tabela 3 vai ser preenchida da seguinte forma. Desão 7,6, desão máximo 8,1, desão mínimo 7,1, delta desão 0,5, todos centímetros. Tá? Como aqui na tabela já tem centímetro, você vai só colocar o númerozinho. Vamos avançar. Letra C. Escreva o intervalo dos números reais I1, que representa a faixa de valores da medida direta, aquela que você usou a régua, no diâmetro da mancha luminosa. Ó, ele te dá até uma dica. Vai lá e olha a tabela 1. Vamos lá olhar a tabela 1. Como é que ficou na tabela 1? O que eu tenho que fazer? Você está vendo a medida e a incerteza, né? Pois é, mas isso aqui tem uma faixa de valores. Eu tenho um valor central, que é 4,5, mas ele pode ir desde 4,3 até 4,7. Então, é isso que você vai colocar. Espera aí, perdão, gente. 4,5? Não, está errado aqui, né? Está errado. Isso aqui é 24,2? É 24,2, é. Ih, gente, eu vou ter que alterar aqui rapidinho. Que vacilo, hein? Ó, 0,2, agora 15,8. Que vacilo. Ainda bem que quando mudar aqui, muda tudo. 0,2, 19,3, 0,3. 19,3, 0,3. E a última, 1,9, 0,1. Então, 1,9, 0,1. Pronto, já foi tudo alterado. Olha lá. Então, não vai dar 7, não. Vai dar 4,2. Desão máximo 4,5. Desão mínimo 3,9. E a incerteza 0,3. Tá bom, beleza, normal. Quando a gente faz ao vivo, essas coisas acontecem. Vou até salvar. Tá? Aqui parece que certinho. Então, é isso. Tá? Lembrando que essa questão aqui, a questão da letra C, tá? Você está entrando no mundo dos conjuntos. Então, você tem que apresentar o seu resultado na notação de conjuntos. Como é que funciona? É assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? I1 é igual. I1 é igual. Vamos lá. Abre colchete, né? E aí, depois do colchete, você coloca, então, a faixa de valores. Tá? Espera aí, pessoal. Pronto, deixa eu colocar aqui bonitinho. Beleza. Olha lá. Eu só coloquei esse quadrado preto aqui, porque isso aqui são os resultados, né? Em vermelho são as variáveis da prova, em preto são os resultados. Tá? Acho que dá até para diminuir esse aqui, não dá? Já diminuiu tudo. Beleza, então. Então, olha lá. Você vai pegar
o 4... Opa, espera aí. É, isso mesmo, mas só que não é assim, né? Como é que tá isso aqui, hein? Deixa eu ver. Ah, tá, 288. Tá, beleza. Então, a gente vai colocar 4,2. 4,2. O I1. Ah, não, tá certo. 4,5, tá certo. Então, ó, 4,5 menos 0,2 dá 4,3. E 4,5 mais 0,2 dá 4,7. Fechei o intervalo I1. Agora vamos na prova, porque na letra D ele pede para fazer a mesma coisa, só que dessa vez com a medida indireta. Não, aqui em cima foi medida direta. Usou a régua. Aqui não, aqui é indireta. O que é medida indireta? É medida calculada. Então, ele está querendo que a gente use a faixa de valores o quê? Do Dzão calculado. E aí ele até dá uma dica. Olha na tabela 2. O problema é que a tabela 2 não serve para isso. É um erro na prova, tá? Então, na verdade, não é a tabela 2, é a tabela 3. É essa aqui. Tá? Isso é um erro da prova. Aqui é tabela 3. Vamos usar a tabela 3. Então, vamos lá. O I2 vai ser o quê? 4,2 menos 0,3 dá 3,9. E 4,2 mais 0,3 vai dar o quê? 4,5. Certo? Olha lá. Tá, pessoal? Então, respondi a letra C e a letra D. Vamos ver a próxima questão. Represente em um segmento de reta, né? Use como padrão o segmento a seguir, reproduzindo-o no caderno de respostas, ou seja, desenha essa reta aí, ó, essa espinha de peixe aí, lá no caderno respostas, e coloca lá os intervalos I1 e I2. E a pergunta é, qual é a interseção entre os intervalos I1 e I2? Tá bom, beleza. Então, como é que a gente faz isso? Vou ensinar. Ó, você vai pegar o menor valor e o maior valor deles. Qual é o menor? É 3,9. Qual é o maior? É 4,7. Então, coloca a graduação nessa régua de 3,9 até 4,7. Desenha os intervalos. Olha lá, o I1, 4,3 a 4,7. O I2, 3,9 até 4,5. Qual é a faixa de interseção entre esses valores? Ou seja, quais são os valores que são comuns a ambos os conjuntos? É a faixinha verde. Vai de 4,3 até 4,5. Na verdade, está faltando responder aqui, né? Então, se escreve assim, ó. I1, intervalo, interseção com I2 é igual a 4,3, ponto e vírgula, 4,5. Letra F. Os resultados obtidos comprovam um modelo de propagação retilínea da luz? Justifique. Então, vamos lá, vamos pensar, né? Qual é o objetivo da última questão? O objetivo é saber o seguinte, e aí, a luz continua viajando em linha reta? Essa foi a conclusão do experimento? Então, você tem que responder sim ou não. Depois, você, então, coloca uma justificativa. Como é que a gente vai responder isso aí? Você vai responder que sim. Sim, o modelo da luz que viaja em linha reta, modelo retilíneo da luz, ele foi comprovado pelos resultados do experimento. Tá? Mas você não pode só falar isso, você tem que justificar. Então, como é que você justifica? Porque existe interseção entre os intervalos I1 e I2. Cuidados que você tem que tomar nessa questão aí, tá? Para começar, que é a conclusão, né,
da questão inteira. Né? Então, você tem que tomar um especial cuidado. Segundo, você tem que tomar cuidado para não inverter as coisas. Tá? É o modelo que foi comprovado pelo resultado do experimento. O resultado do experimento é compatível com o modelo. Você não pode inverter. Tá? Você não pode dizer, por exemplo, que o modelo ele é compatível com o resultado. Não. Não. Não é o modelo que é compatível com o seu resultado do seu experimentozinho aqui, não. É o contrário. São os resultados do seu experimento que são compatíveis com o modelo. Esse é o certo. Tudo bem? E aí você vai explicar, né, que é porque houve interseção. Marcelo, eu estou refazendo aqui a minha prova e eu não achei um intervalo de interseção. Nesse caso, você não vai dizer que o modelo está errado. Tá? Você não vai descobrir uma nova física. Tá? Então, com muito cuidado, você vai dizer que os resultados do seu experimento não são compatíveis com o modelo retilíneo da luz. Tá? Então, tem uma das provas aí, se eu não me engano, agora eu não me lembro qual é, tem uma delas aí que, de forma correta, você não encontra interseção entre os intervalos I1 e I2. Não precisa você se desesperar. Basta que você diga que, olha, os resultados que eu achei não são compatíveis com o modelo. Mas o modelo permanece. Certo, pessoal? O modelo permanece. O modelo da física, que a luz anda em linha reta, ele continua. Tá? Uma última observação. Ah, Marcelo, qual medida é mais importante? A que eu fiz com a régua ou a que eu usei a fórmula? Nós não falamos isso em física. As duas medidas são importantes. Tá? Mas se você não encontrar um intervalo de interseção aqui, é bem provável que você tenha errado alguma coisa no cálculo. Se você tem certeza que você não errou em nenhum cálculo, então não se desespere e fale a verdade. Né? Eu fui ensinado pelo meu pai e minha mãe que mesmo quando as coisas ficam difíceis na vida, o melhor é você falar a verdade. Por quê? Mesmo que você esteja errado, a verdade ou vai te proteger ou vai evitar que você tenha mais dor de cabeça. Então fale a verdade. Fale assim, olha, fizemos aqui o experimento, os resultados que nós encontramos não são compatíveis com o modelo. Essa é a resposta correta. E você vai ganhar o ponto da questão. Vamos para a questão 2. A questão 2 ela é de verdadeiro e falso. Como é que você faz essa questão? É simples. Se você encontrar uma proposição falsa, você tem que reescrevê-la. Se você encontrar uma proposição verdadeira, você precisa explicar um pouquinho mais. Tá? Então, não adianta fazer somebody love aqui, não adianta querer enrolar, porque senão vai dar ruim. Tá? Então, também não adianta. Teve uma época aí que eu andei ensinando o pessoal a só negar a proposição falsa, que ela se tornaria já, né? Ela se tornaria não falsa, né? Não é que ela se tornaria verdadeira, não. Ela se tornaria não falsa. Mas aí eu abri uma das provas e uma das provas lá estava dizendo que não basta simplesmente você negar a proposição. Então, me ferrei. Vamos lá? Então vamos lá. Vamos responder aqui pelo Gabaritation, tá? Deixa eu ver aqui o Gabaritation, deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. E essa aqui já é polêmica. Já começou com polêmica. Então vamos lá. É polenta. Já tem polenta, gente. Já tem polenta já. O vetor resultante de uma soma vetorial tem sempre magnitude maior ou igual à maior magnitude dos vetores somados. Então, ela é bem complicada, essa afirmação. Tá? Por quê? Porque em alguns casos, sim, dependendo do ângulo
dependendo do ângulo que estão os vetores entre si, a resultante pode ser maior do que o maior vetor ou até mesmo menor do que os dois vetores. Só desenhando para saber. Tá? Então, essa resposta não é simples. É claro que ela é falsa, tá? Então, não é sempre, ela às vezes acontece de você ter um vetor resultante maior do que os vetores, né, que estão sendo somados. Vamos à explicação. Se os vetores forem concorrentes, ou seja, tiver um ângulo de 0 grau entre eles, os módulos apenas se somam e a resultante fica maior do que o maior vetor. Então, fechou. Segundo, se os vetores forem opostos, ou seja, se eles estiverem no ângulo de 180 graus, a diferença entre elas vai ser menor do que o módulo de maior vetor. Tá? De novo, se os vetores forem opostos, né, a diferença entre elas será menor do que o módulo de maior vetor. Aí tem outra observação sobre isso aí. Se os vetores forem opostos, ou seja, formarem um ângulo de 180 graus entre eles, e com módulos iguais, a subtração entre eles vai resultar em zero. Então, isso é só uma observação, né? Se você tiver dois vetores iguais, porém opostos, então, como sendo assim, tipo, um é positivo e o outro negativo, né? Então, eles têm o mesmo módulo, mas eles são colocados, né, numa operação de adição vetorial, o resultado vale zero. Por quê? Porque você sai da origem, vai até o vetor 1. Do final do vetor 1, você volta até a origem e você não andou nada. Aí o vetor resultante vale zero. Penúltima, se os vetores formarem ângulos entre 0 e 90 graus, a soma entre elas vai ser... Por que está elas aqui, hein? Vetores é eles, né? A soma entre eles. Aqui em cima também. Porcaria, né? A soma entre eles, né? Vou até salvar. Ah lá. Se os vetores formarem ângulos maiores do que 90 graus, a soma entre eles será menor. A soma entre eles será menor do que o vetor de maior módulo. Ó, tá vendo? A resultante aqui vai ser o quê? Vai ser menor do que o maior ângulo. Tá? Acho que a gente estava na penúltima aqui, né? Se os vetores formarem ângulos entre 0 e 90, a soma entre eles será maior do que o vetor de maior módulo. Aqui sim, aqui está batendo lá com a afirmação lá em cima. Só que lá em cima está falando sempre. E, infelizmente, não é sempre que isso acontece. Aqui nós vimos o quê? Todos os casos. Então, você tem que analisar na prova. Tá? Segunda proposição. A reflexão da luz ocorre apenas em superfícies lisas e polidas. Olha, se eu não tivesse estudado bastante, eu teria dito que isso aí é verdadeiro. Tá? Então, porque realmente, quando você tem uma superfície lisa e polida, você tem todos os elementos para você ter uma boa reflexão, né? Só que não é bem assim. Vamos lá? A reflexão da luz não ocorre apenas em superfícies lisas e polidas. Ela também pode acontecer o quê? Em superfícies rugosas. Mas a maneira como a reflexão ocorre varia, né, da seguinte forma. Se você apontar um feixe de luz para um vidro, o vidro é totalmente plano, né, totalmente retinho, né, assim como o espelho. Então, ele vai refletir muito bem o raio de luz. Quando você não tem uma superfície totalmente retinha, a reflexão ainda vai acontecer. Você só não vai ver, não é? Aquele raio de luz retinho, bonitinho,
bem pintadinho, piriri, pororó, tá? Mas você ainda terá reflexão, tá? Ok? Talvez não vai refletir tanta luz quanto uma superfície lisinha, mas vai refletir sim. É por isso que enxergamos os objetos. A gente não enxerga só vidro e só espelho. A gente enxerga a luz batendo nos objetos e o raio refletido entrando no nosso olho. Tá certo? Reflexão especular é a reflexão que acontece em superfícies lisas e polidas. Os raios de luz incidentes são refletidos em uma única direção, de forma ordenada, o que permite ver uma imagem. Imagens nítidas. Por exemplo, espelho ou água calma. Agora, a reflexão difusa é a reflexão em superfícies rugosas ou irregulares. Os raios de luz incidentes são refletidos para várias direções devido o quê? Às irregularidades da superfície. Então, você ainda tem a reflexão, só que ela não é tão bonitinha como nos livros, tá? Ok? Não há formação de imagens nítidas. Nesse caso, não vai formar imagens nítidas. Por exemplo, a luz é refletida em uma parede pintada. Tá? Você não vai ver um faixo de luz refletido, não. Você vai ver só a cor da parede, né? A luz bate na parede e entra no seu olho, mas de forma totalmente difusa. Próxima. O vetor de deslocamento depende da trajetória percorrida entre dois pontos. Ih, polêmica, hein? Olha, essa prova só trouxe polenta. Fala sério. Questãozinha difícil de responder, né? E aí, o vetor de deslocamento, ele depende da trajetória percorrida entre dois pontos? Não, pessoal, ele não depende. O deslocamento total, ele não quer saber qual foi o percurso, qual foi o itinerário, tá? Percorrido, por exemplo, por um ônibus. Os ônibus não vivem dando volta? Então, o ônibus entra aqui, entra ali, vai lá na favela, volta, depois ele passa ali debaixo do viaduto, volta para poder pegar os passageiros daquele bairrozinho ali perto. No final, ele acaba cobrindo o quê? Uma distância pequena. Mas o trajeto é longo, né? Chama-se itinerário, né? O itinerário daquele ônibus, ele é longo, mas o deslocamento é curto. Tá? É um exemplo disso aí que está acontecendo. Tá? O vetor de deslocamento não depende de trajetória percorrida entre dois pontos, mas apenas do deslocamento, que é uma grandeza vetorial e que leva em consideração apenas a posição inicial e a posição final de uma partícula, independentemente do caminho que ele seguiu. O vetor de deslocamento é definido como a reta que une diretamente o ponto inicial e o ponto final, indicando a direção e o sentido do movimento. Sua magnitude é a distância mais curta entre os dois pontos. Trajetória é o mesmo que distância percorrida. Então, eu espero que a gente tenha realmente encerrado essa questão, né? Que é muito comum, os colegas têm muita dúvida, né? Como estabelecer a diferença entre deslocamento, trajeto, trajetória, itinerário, percurso. Precisamos saber a diferença entre esses nomes. Próxima. Uma fonte de luz extensa pode ser considerada como um conjunto de fontes pontiformes. Correto, né? Exemplo de luz extensa, o Sol. Mas o Sol é grande se você estiver perto dele. Se você afastar o Sol, se você afastar bastante, ele vai parecer como as estrelas, né? Que, inclusive, as estrelas que nós vemos, elas são muito maiores do que o nosso Sol. Só que elas estão tão longe que a gente não vê elas como grandes estrelas, né? A gente vê elas o quê? Pequenininhas. Então, para nós, pela nossa perspectiva,
né, pela nossa, como é que se diz? Pelo nosso referencial, aquelas estrelas são muito pequenininhas e são no formato de pontiforme. O que é pontiforme? É no formato de um ponto. Ok? Então, a próxima, né? A quinta. Nossa, ele tem 8 proposições. É pesado essa, hein? Cara, pesada essa prova, viu? Puxa vida. Vamos lá. A reflexão interna total, ela ocorre quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Não, é falso, gente. É totalmente o contrário, tá? Você só vai ter uma reflexão interna total se você estiver saindo de um meio mais refringente para o meio menos refringente. Tá? Quando você está no meio menos refringente, lembra do exemplo do aquário. Lembra que você está apontando o laser do ar para a água. Se você estiver apontando o laser do ar para a água, o laser quebrado lá dentro d'água, ele nunca vai formar reflexão interna total. Mas se você apontar o laser de dentro d'água para o ar, aí se você chegar no ângulo limite, aí você pode ter sim o fenômeno da reflexão interna total. O arco-íris é um fenômeno óptico explicado pela interferência da luz após incidir em partículas de poeira ou pólen no ar. Então, essa questão aí, ela é 3 vezes errada, né? Ela conseguiu errar 3 vezes, tá? Ok? Ela é falsa. Qual que é a verdadeira aí? O arco-íris é um fenômeno óptico, beleza, causado pela refração, ou seja, reflexão interna e dispersão. O principal fenômeno aqui envolvido na decomposição da luz branca é a dispersão. Tá ok? Tem muito a ver com refração também. É quando a gente aprende a verdade de verdade. Tá? O índice de refração não é o mesmo para um feixe de luz branca. Tá? Ele é o mesmo para a luz branca. Para cada cor de luz, o índice de refração se altera um pouquinho. E é por isso que as luzes, né, as cores, elas aparecem o quê? Defasadas umas das outras. Tá ok? Só por isso que a gente consegue ver. Então, na verdade, o efeito do arco-íris nem acontece por causa, né, do comprimento de onda da luz e não sei o que não sei o que lá. É por causa da pequenina diferença entre cada índice de refração em cada frequência de luz. Tá? E aqui o principal fenômeno é a dispersão e não a interferência. Próxima. A velocidade da luz no vácuo é a mesma para todas as cores do espectro visível. Vamos ver, vamos pensar. É isso aí. A cor da luz não significa diferença de velocidade. Então, no vácuo, a luz de qualquer comprimento de onda viaja numa velocidade constante de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, que, devidamente convertido, dá 300 mil quilômetros por segundo. Isso se aplica a todas as cores, desde o vermelho, que tem o maior comprimento de onda, até o violeta, que tem o menor comprimento de onda. Tudo bem? As lentes de um par de óculos... Eita ferro, apareceu lentes, hein? Coisa rara de acontecer nessa prova. Apareceram as lentes. As lentes de um par de óculos têm como objetivo corrigir a amplitude, ou seja, o tamanho da imagem que é formada dentro do globo ocular. Ora, pessoal, infelizmente, por mais que pareça verdadeira, ela comete 2 erros muito grandes, tá? Então, realmente, as lentes, elas têm como objetivo corrigir a imagem
tá? Beleza, elas corrigem realmente, não é? Mas elas não corrigem nada de amplitude. O principal objetivo das lentes é ajustar o foco da luz que entra no olho para que a imagem seja formada corretamente na retina. Tem mais alguma coisa aqui? Permitindo uma visão clara. Então, vocês estão vendo aí? O que a lente corrige? Ela não corrige tamanho de imagem ou amplitude de imagem. Ela corrige o foco. Tá? Todas as imagens precisam de foco para serem formadas. Tá certo? Ô, Bruno, alguma dúvida, Bruno? Tá entendendo tudo até aqui? Como é que tá aí? Perfeitamente, professor. Excelente, eu gosto assim. Eu procuro usar uma linguagem simples, direta, não é? Detalhando o máximo possível, não é? Então, vamos lá. Olha, essa questão é pesada, hein? Então, vamos fazê-la. Mas primeiro, né, como diz o Máscara, vamos pegar essa imagem aqui, trazer para cá, que a gente vai pintá-la. Pronto, tá aqui. Tá? Não sei se dá para ver. Né? Acho que dá, né? Então tá, vamos lá. Bom, é uma questão de deslocamento. Questões sobre deslocamento costumam assustar os colegas. Mas você não precisa se assustar. Por quê? Porque você conhece plano cartesiano, você conhece ângulos e triângulos, e você conhece vetores. Então, é só você tratar plano cartesiano como plano cartesiano, tratar vetores como vetores e tratar ângulos e triângulos pitagóricos como ângulos e triângulos pitagóricos. Ou seja, você precisa saber como você vai transitar, não é? Entre o quê? Entre esses três mundos. Então, você está na sua casa, você está no seu quarto. Você acorda de manhã, você percebe que sua família já acordou, eles estão preparando o café, você levanta, vai no banheiro, passa aquele cal, não é? Passa ali uma água na cara, passa uma água no cabelo e tudo, vê se não está com olheira, tira a remela, olha se não tem pelo saindo do nariz, dá uma escovada aí nas dentaduras, não é? E aí você sai o quê? Você sai do banheiro, você está num ambiente, você vai para outro, né? Por exemplo, no banho, você toma banho sem roupa. Quando você sai do banheiro, você não pode sair sem roupa. Então, você está em um ambiente, você tem que passar para outro, que no caso é o seu quarto. Você sai do seu quarto, anda pelo corredor, chega na cozinha, né? Na cozinha, você não fala assunto de sala. Olha, cadê o controle da TV? Não consigo achar o controle da TV. Ó, aquele tapete lá da entrada lá da sala tá sujo. Não, você não fala porcaria na cozinha. Então, se a gente não faz isso em casa, a gente também não vai fazer aqui. A gente não mistura canais, tá? Plano cartesiano é plano cartesiano, vetor é vetor e triângulo pitagórico e ângulos, catetos e hipotenusas da vida é outro. Tudo bem? Meu conselho para fazer essa questão: faça devagar, aproveite todas as informações que te são dadas, refaça essa questão e você vai perder o medo dela. Vamos lá, vamos fazer. Para essa questão, solicite uma folha de gráfico ao fiscal. Então, você vai fazer isso aí o quê? Num cartão resposta, que é o quê? Um gráfico. Ele é um papel quadriculado, tá? Você só vai marcar se você tiver certeza. Então, é melhor você caprichar no rascunho. Vamos lá? Vamos. Um carro parte da cidade A, que está em uma distância de 60 quilômetros da origem do sistema de eixos coordenados O. Então, nada mais é do que plano cartesiano e um ponto. Ah lá, isso aí mata alguém? Não, isso não mata ninguém. É um ponto, não é? Ali no meu plano cartesiano.
na direção 3, 4. Então, já sabe que eu estou na mesma reta da direção 3, 4. Detalhe, eu não sei nada sobre sentido. Eu não sei se é de 3 para 4 ou de 4 para 3. Eu não sei, tá? Ele segue primeiro para a cidade B, que dista 140 quilômetros de A, na direção 5, 6. Aí vem a dica boa. Ele forma um ângulo de 60 graus com a direção 3, 4, no sentido de 5 para 6. Depois, ele segue para a cidade C, que dista 160 quilômetros de B, na direção 1, 2 e no sentido 2, 1. As direções estão representadas o quê? Na figura abaixo. Assim como a posição da cidade A, a origem do sistema de eixos O e a direção dos unitários I e J. Então, gente, eu acho que tem bastante informação para a gente trabalhar. Próximo passo, olha as figuras. Vê se as figuras refletem o prefácio da questão e vê se elas têm mais algum dado para você. Então, vamos lá. Isso que vocês estão vendo aqui não é o plano cartesiano. Isso, no máximo, são o quê? As direções da roda dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Tudo bem? Então, o norte está no 3, o sul está no 4, o leste no 2 e o 1 é o oeste. O 5, 6, a gente conhece essa direção aí. Qual que é? No 6 vai ser o quê? Vai ser sudoeste, perdão, vai ser sudeste-leste, né? E a direção 5 vai ser o quê? Noroeste. Tá vendo aí? Usando o quê? Usando a direção 6 é sudeste, tá? É a nossa região aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Nós somos a região sudeste. Então, a direção 6 é sudeste e a 5 é o quê? Noroeste. Tá? Beleza? A distância AB, ela tem sentido. Ele vai de A para B em qual sentido? Né? Na direção 3, 4, no sentido 5 para 6. Então, ó, na direção 5 para 6. Mas eu ainda não sei qual é a posição A em relação à origem. Eu só sei a distância. Qual que é? E aí? Ah, Marcelo, mas está dizendo que está na direção 3, 4. Ok, mas aonde? Eu boto aqui em cima, boto aqui embaixo. Então, olhando no desenho, você identifica a origem, que é o ponto O, e a cidade A está um pouquinho para cima. Ou seja, 60 quilômetros para cima, na vertical, em cima do eixo X. Então, já temos o quê? O sentido, né? Se eu fosse, né? Não faz parte da questão, né? Mas se eu tivesse que sair da origem e ir para o ponto A, seria o quê? Direção 3, 4, sentido 4, 3. É isso que não está no texto da prova, no texto da questão. Ah, Marcelo, mas aqui os vetores unitários estão em cima da origem. Mas eu nunca disse que era impossível. Eu posso, sim, ter os vetores unitários em cima da origem. Qual é a função dos vetores unitários? Orientar o plano cartesiano. A única coisa que os vetores unitários não fazem é dizer aonde é que está o ponto O. E isso ela não faz. Por quê? Porque o ponto O é determinado pelo encontro dos eixos. Ele é o encontro dos eixos X e Y. Então, eu não preciso de vetores unitários para me dizer onde é que é a origem. Tudo bem? Chega de papo. Então, agora vamos fazer a letra A. Na letra A, você vai fazer o quê? Você vai desenhar, né, um sistema de eixo de plano cartesiano, vai desenhar o eixo X, o eixo Y, vai botar setinha, bonitinho, pá, né? Lembrando que cada quadradinho do gráfico
que na sua régua vale 1 centímetro, na questão vale 20 quilômetros. Isso se chama, no mundo do desenho, isso se chama cota. É a cota. Então, se você quiser saber qual é a distância real no mapa, basta usar a régua e aí você vai apontar o quê? Você vai medir do ponto A até o ponto B e você vai descobrir que o quê? Tem 140 quilômetros. Por quê? Porque você mediu 14 centímetros. Isso que se chama cota. Não é escala, não. Isso é outra coisa. Escala é outra coisa. Tá certo? O pessoal tem a mania de chamar de escala. Não é, não. É cota. Tá? Em português e inglês. Beleza? Beleza. Então, tá fácil, né? Vamos lá ver como é que a gente faz isso aí. Desenha um plano cartesiano. Acho que tá aqui, né? Desenha um plano cartesiano. Aqui, ó, bonitinho, ó. Aqui com X. Peraí, pessoal, peraí. Aqui, ó, desenha X aqui. Desenha Y aqui. Bota aqui a setinha. Aqui bota a setinha também. Aqui vai ser o quê? O ponto 0 ou o ponto O. Beleza, você já fez. Ah, e não esquece dos vetores unitários. Então, os vetores unitários, eles ocupam o quê? Um lado do triângulo, sendo o da horizontal o vetor I e na vertical o vetor J com esses acentos o quê? Circunflexos em cima deles. Dizendo, de alguma forma, que eles são vetores. Pronto, a letra A está respondida. Letra B. Desenha no ponto A, o ponto A na posição indicada no enunciado da questão. Não está claro onde é que é, mas dá para matar, né? Olha lá. Ponto O está logo em cima. Qual é a distância? 60 quilômetros. Então, infelizmente, meu desenho não está na cota, né? Acabei não me atentando para isso, mas se você observar bem, você vai ver que cada 4 quadrados forma um quadrado de 1 centímetro. Ó, 1, 2 e 3, ó. Aqui, ó. Tá? Então, cada lado desse aqui é o quê? É 1 centímetro. Nesse sentido, os vetores unitários estão errados. Aqui, ó, vai ser assim, ó. Olha lá, cada 2 quadrados aqui vai ser 1 centímetro. Tudo bem? Olha lá, I, que está relacionado ao eixo X, e o J, que está relacionado ao eixo Y. Então, você coloca aqui na origem, até aqui em cima, conta 60. Olha lá, 1, 2, 3. 3 vezes 2, 6. Então, está aqui 60 quilômetros e o ponto A foi colocado. Próxima questão. Desenhe o vetor deslocamento D1 do carro que vai de A até B. Esse é o primeiro ponto complicado para você, de fato, encontrar, né, esse ponto, né? Realmente fica muito difícil saber aonde a gente coloca o ponto B. Com certeza está na direção 5, 6, né? Então, a gente já sabe que esse ângulo aqui é 60 graus, não é? Mas aonde está esse ponto? Ah, isso aí você vai ter que fazer uma continha básica, tá? Você vai ter que fazer uma continha básica. Você vai ter que fazer o seguinte. Você tem o lado, que é 140, e você tem o ângulo. Então, usando Pitágoras, você consegue determinar o quê? Qual que é a altura? Ó, aqui, ó. Qual que é a altura do triângulo formado? Esse aqui é um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é o quê? É um ângulo de 30 graus. Tá? Usando a hipotenusa 140, o ângulo, ou se você quiser usar esse ângulo aqui, você encontra esse valor, que na verdade é o quê? Ele vale 160. Não, 160 não. Ele vale 120,12. Olha lá. Agora está mais fácil. Agora é só você contar aqui
conta, né? Você vai usar o quê? Cada quadradinho tem quantos quilômetros mesmo, hein, Marcelo? Quantos quilômetros tem? Ah, dá 20 quilômetros. Ah lá, cada quadradinho tem 20 quilômetros. Então, aqui vai dar mais ou menos o quê? Um pouco mais do que 6. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha lá, passou aqui um pouquinho, né? Por causa do vírgula 12. Agora, gente, eu tenho segurança onde colocar. Alan, quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza. Então, vamos lá. Tá vendo, gente? Não é tão difícil você encontrar esses pontos aí, tá? Você tem o ângulo, você tem aqui a hipotenusa. Você só vai achar os catetos, tá? Então, ó, aqui no caso, o cateto menor, ele vai dar 70, e o cateto maior vai ser 120. E a hipotenusa, 140. Olha lá, molezinha. Aqui, ó, triângulo pitagórico usando o vetor dentro do plano cartesiano. Fechou bonito. Vamos aqui para a próxima. Agora ele pede para você fazer o quê? Desenhar o vetor D2, que vai de B até C. Então, agora você vai desenhar de B até C. O que diz o enunciado? O enunciado fala que de B até C, a gente está na horizontal. E que a distância é 160 quilômetros. Então, usa aqui, né, conta os quadradinhos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 20 vai dar 160. Tá aqui, você achou o ponto C. Ah, que maravilha. Tá vendo? Agora, a letra E. Projete os vetores de deslocamento D1 e D2 nas direções dos vetores unitários I e J. Desenhe os vetores projetados D1x, D1y, D2x e D2y. Tá? Então, quando você vê esse tipo de questão, pedindo para você projetar, você vai projetar nos eixos. Vai colocar uma lanterna em cima e do lado dos vetores e você vai desenhar nos eixos. Preste atenção como é que faz. Aqui, ó. Vou apagar essa porcaria aqui toda. Tá tudo gravado mesmo. Tá? Tira isso aqui tudo. Ih, não dá mais. Tá? É só isso aqui. Vamos pegar outro? Vamos. Então, pega aqui um novinho, bota aqui e faz isso. Pronto. Olha lá, bonitinho. Tá? Então, olha só. Vamos desenhar quem é o D1x e D1y. Vou fazer de vermelho. Tem uma regra. Qual que é a regra? No eixo x, começa onde o vetor começa e até onde ele termina. Então, você vai desenhar aqui. Olha lá, ó. Esse é o D1x. Não pode esquecer da seta. Tá? E escreve D1x. Nossa, ficou ruim. Vamos lá. Aqui, ó. D1x. E coloca a simbólica vetorial. Por quê? Porque componentes de vetores também são vetores. Agora vamos para o y. Como é que eu faço? Do início do vetor até onde ele acaba. Onde é que ele acaba? Ele acaba aqui. Não esquece da seta, não é? E dá o nome para ele. D1, o quê? Y. Prontinho. Ah lá que moleza. Agora vamos para o D2x. Quanto vale o D2x? Qual é a regra? Nas regras existe segurança. Então, você vai lá do início do vetor B, traça o vetor B em cima dele e coloca ele em cima do eixo X, porque ele tem que estar em cima do eixo X. Faz a seta
né, e dá o nome para ele. D2x vetor. Na prática, o tutor ele não tira ponto se você não colocar a simbólica vetorial, tá? Mas eu estou ensinando o correto, tá? Agora o y, galera, como é que eu desenho o y aqui? Não dá para desenhar y, não consigo ir nem para cima nem para baixo. O que que significa? Significa que o meu vetor vai ser o quê? Vai ser 0. Tá? Então, o meu D2y, ele é um vetor nulo. Deu para entender? Eu não ando nem para cima nem para baixo. Aí, pessoal, está respondido a questão. Calcule as componentes dos vetores D1 e D2. Não é para medir no desenho. Quando eu olhei essa questão pela primeira vez, eu fiquei confuso. Porque o enunciado diz quanto eles valem. O enunciado diz que eles valem 140 e 160. Pois é, mas só que agora a questão está mandando eu calcular. Como é que se calcula Como é que a gente calcula as componentes dos vetores? Eu não posso utilizar régua. Ah, tá, são as componentes, não é os vetores, não, é os componentes do vetor, tá? Então, ó, se você olhar aqui na nossa planilha da alegria, a planilha da alegria está mostrando aqui quanto é que valem as componentes e quais fórmulas a gente usa para achá-las, tá? O D1x, ele vai ser o quê? Vai ser o D1, que é a hipotenusa, vezes o seno do ângulo formado. Tá? Então, olha lá, 121,24 quilômetros. Tá? Você tem que entender que agora você não está só no gráfico, agora você está na vida real. Então, esse deslocamento aí é 121,24 quilômetros. Qual é a fórmula do D1y? Se você já usou o seno, agora você usa o cosseno. Ah, Marcelo, mas eu quero entender quando é seno e quando é cosseno. Boa pergunta. É simples. Olha o triângulo formado. Olha o triângulo formado. Aqui, ó. Qual é o triângulo formado? Vou fazer aqui em roxo. O triângulo formado é esse aqui. Opa, peraí. O triângulo formado é esse aqui, não é? Aqui, olha, ó, ângulo reto aqui, beleza, tá? E eu tenho que achar o quê? Eu tenho que achar esse cara aqui, não é? Aí você vai escolher um ângulo. Esse aqui você sabe que vale 60. E esse aqui você sabe que vale 30. Por quê? Porque 60 mais 30 dá 90 e 90 mais 90 vai dar 180 graus. E a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então você escolhe. Olha, eu vou ficar com o ângulo que está no enunciado. Eu vou ficar com esse daqui. Beleza. Em relação a esse ângulo, quem é esse cara aqui? Quem é o D1x? O D1x é o cateto oposto. E quem é o D1y? É o cateto, o quê? Adjacente. Então, agora, nós estamos no mundo de Pitágoras. Saibam transitar entre os três mundos. Agora eu estou em Pitágoras. Muito bem. Como eu faço para localizar, para identificar o meu cateto oposto? Ora, você tem que utilizar o quê? O seno. Porque o cosseno não dá. Você usa o seno. Qual é a fórmula do seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Né? E o cosseno? Qual é a fórmula do cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tá?
Pronto, então isso tem que ser olhado ali no desenho, tá? D2x, quem é o D2x? O D2x tá fácil, porque é o vetor inteiro, né? Como o outro vetor é zero, tem uma regrinha para isso. Quando um dos catetos, uma das componentes for zero, a outra componente assume toda a bronca. Então, o D2x, ele é 160 graus. Se você quiser aplicar a fórmula, você aplica, tá? Ok? Cosseno de zero dá quanto? Cosseno de zero dá 1, tá? Então, vai ser o quê? A própria hipotenusa. O D2y, nossa, mas eu apanhei pra caramba, eu não conseguia descobrir o D2y, né? Não conseguia. Por quê? Porque para mim ele valia zero, não é? E olha, pessoal, eu apanhei pra caramba, viu? Eu não conseguia encontrar, tá? Esse D2y igual a zero. Não é bem assim, tá? Ok? Se você olhar em relação aos triângulos, tá? Se você olhar em relação aos triângulos, aqui, ó. Em relação ao triângulo formado, há uma distância aqui, tá? Ele no Pitágoras ele vale zero, tá? Mas eu tenho aqui uma distância. Eu não consegui achar essa distância, né? Até que apareceu uma luz. O D2y, aqui, deixa eu ver aqui. Ó, o D2y é o D1y menos a distância AO. Aqui, ó. É o D1y menos a distância AO. Ou seja, é só esse pequenininho aqui, que vale o quê? Que vale 10 quilômetros. Porque ele total vale 7. Somente até a origem vale 6. Então, 6 mais 1, 7. Como eu apanhei para descobrir isso? Fiquei horas e horas olhando isso daí, olhando gabaritos, eu não consegui achar. Né? O tio Marcelo não é perfeito. Tá? Então, conseguimos, gente. Conseguimos. Tá? Felizmente, conseguimos determinar todas as distâncias, o quê? Desses componentes aqui. Lembrando que o D2y não é o quê? O do vetor. É do triângulo formado. Tá certo? Porque do nosso amigo, do vetor, ele vale zero. Tá? Vamos para a letra F. Calcule as componentes dos vetores D1 e D2. Não é para medir no desenho. Engraçado que eu acho que isso aqui está errado, porque está pedindo para calcular os componentes. Beleza, nós já calculamos já. Nós já calculamos. Eu cometi algum erro aqui, porque eu tive que calcular o quê? Os módulos dos vetores, né? Então, o módulo você usa Pitágoras. Ó, eu já tenho já as componentes, eleva ao quadrado, soma, tira a raiz, D1 vale 140, D2 vale 160. Mas isso aqui está errado. Então, eu vou ter que pegar o quê? Vou ter que pegar a letra F e botar aqui, ó. Essa daqui é a letra F. Por quê? Porque a outra é para desenhar. E essa daqui está furada. Tá? Entenderam? Eu acho que agora melhorou. Beleza. Agora vamos para a letra G. O que fala a letra G? Vai com calma. É a última. É para fechar, tá? Calcule as componentes dos vetores. Calcule as componentes do deslocamento total D3. Calcule o módulo de D3 e o ângulo que ele faz com o eixo OX. Não é para medir no desenho. Então, você tem que apresentar o quê? Algum cálculo. Tá? Então, beleza. Vamos olhar no mapa quem é o D3. O D3, ele se chama deslocamento total. Tá? O deslocamento total é simples. Ele é
Da origem do primeiro até o final do último. Então, é esse camarada aqui. Não pode esquecer o quê? Não pode esquecer da seta. A questão está pedindo para desenhar? Não, não está. Então, não é para você desenhar. Eu desenhei para vocês poderem ver no gabarito, tá? Mas é esse camarada aqui. Aí ele pede o quê? Ele pede para fazer o quê? Calcular o módulo de D3. Como eu calculo o módulo de D3? Determinando as componentes do D3. Né? Faltou até a fórmula aqui, né? Qual é a fórmula do D3? Olhando para o desenho, quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? É o D2x menos quem? Menos esse camarada aqui, desse triângulo. Então, não é tão difícil calcular. Perceberam? Aqui, ó. Vou mostrar a distância toda, tá? Aqui eu tenho esse segmento e esse segmento aqui. Se eu pegar D2x e eu diminuir, ó, D2x, e eu diminuir esse camaradinho aqui, que é quem? D1x, eu consigo chegar no D3x. Então, D3x é igual a D2x menos o quê? D1x. Será que é isso? É exatamente isso. Olha lá. Quem é o G9? É o 160. 160, que é a distância de B até C, menos o quê? D1x. Olha lá. Chegamos, então, em 38,76 quilômetros. Quem é o D3Y? Vamos lá ver. Ele não parece ser difícil, não. Quem é esse cara aqui? Nós já sabemos. Quem é? Quem é, pessoal? Esse camarada aqui. É o D1Y. Olha aí. Esse ficou fácil. Então, vamos ver se é isso mesmo. Ó, D1Y, batatinha. Batatinha frita 1, 2, 3, tá? Com esses dados em mão, eu posso achar o módulo. Qual é o módulo? Pitágoras. Então, você vai fazer o quê? Elevar os dois ao quadrado, somar e tirar a raiz. Aí vai dar 80,01. Fechou. Tá vendo? Agora vem a parte chata. Por quê? Porque ele quer saber qual é o ângulo que forma com o eixo OX. Agora ferrou. Tá? Então, olha só. Já tenho a hipotenusa, já tenho o cateto, o quê? Já tenho o cateto adjacente, já tenho o cateto oposto. Agora, só resta saber quanto equivale o quê? Esse anguleto aqui. Ó, quanto é que vale esse anguleto aqui desse triângulo? Ora, gente, eu tenho hipotenusa, né? Eu tenho o cateto adjacente, cateto oposto. Nossa, eu posso brincar muito aqui. Então, vamos ver o que a gente usou. A gente usou tangente. Na tangente, você pega o quê? Você pega D3Y dividido por D3X e você acha um valor. Desse valor, você vai lá na calculadora e você coloca a função inversa da tangente. Ou arcotangente. Isso devolve a capivara para você. E aí, você acha um ângulo de 61,3 graus. Olha, eu apanhei tanto para fazer essa questão que eu tive que fazer no GeoGebra. Eu não conseguia fazer. Eu achava que não dava. Tá? Então, eu usei o GeoGebra para poder fazer ela. E todos esses valores bateram no GeoGebra sem exceção. Tá? Então, os cálculos estão bons e é isso daí. Fechou. Vamos para a última? Vamos para a última. Infelizmente, caiu uma questão de fibra ótica. E caiu uma questão nova de fibra ótica. Né? E aí, conversei com os colegas e tudo. Ninguém queria falar sobre essa questão, porque o pessoal, eu acho que a maioria errou.
Tá? A maioria que eu digo, a grande maioria. Por que que erraram? Porque viram uma coisa diferente do que estão acostumados a ver nas provas anteriores. É por isso que o CEDERJ não curte que a gente estude por provas anteriores. Nunca será um estudo completo. É melhor você ter domínio sobre a matéria do que você ter domínio sobre questões anteriores. Essa é a grande verdade. Então, vamos lá. Uma fibra óptica, né? Uma fibra óptica é feita de um material com índice de refração igual a 1,5 e é revestida por um material com índice de refração 1,48. Um raio de luz entra na fibra óptica fazendo um ângulo θ1 com o eixo da fibra. O eixo da fibra. Gente, olha só, física tem que desenhar. Física tem desenhinho. Não adianta fugir disso, não. Você não é cientista, professor de física, não, para fazer as coisas de cabeça. Você é aluno de primeiro período. Então, você tem que fazer desenhinho. Tá certo? E todas as outras físicas que você estudar, vai ter que fazer desenhinho também. Acostume-se agora a fazer desenhinho. Olha o que a questão está falando. Um raio de luz entra na fibra fazendo um ângulo θ1. Está aqui o ângulo θ1, ó. Está aqui, ó. Está aqui gigante aqui, ó. Está aqui gigantesco. Determine, letra A, o ângulo crítico para a reflexão interna total na interface núcleo-revestimento. Letra B, o ângulo máximo, né? Ou seja, o θ máximo, em relação ao eixo da fibra, com que a luz pode entrar na fibra. Ele está falando do θ1. Sabe, o pessoal vê uma coisa diferente, já começa a gritar. Esse θ máximo aqui, na verdade, é θ1 máximo. Por quê? Porque ele continua sendo o feixe que entra na fibra, para que então você tenha reflexão interna total. Considere o índice de refração do ar igual a 1. Aí vem a questão para matar, né? Aí vem a questão da machadada, né? Se a fibra fosse imersa em água, qual seria o novo ângulo máximo de entrada? Nossa, mas os colegas se enrolaram todos. O pessoal virou um novelo. Virou um novelo e começou a procurar um gato. Entendeu? Então, gente, vamos ver como é que a gente faz essa questão aí. Tá? Vamos lá. Então, tá aqui a questão. Tá? Tá aqui a questão. Trouxe ela toda para cá. Já fiz o desenhinho. Já fiz. Tá vendo? Eu escrevi pouca coisa aqui. Eu botei uma normal. Tá? Eu vou levar lá para a gente ver melhor. Vamos lá. Aqui, gente. Aí, gente. Já coloquei aqui uma normal. Já coloquei o θ limite. E já coloquei também o θ crítico. Com o nosso amigo, o quê? Com o nosso amigo ângulo. Ó, esse é o ângulo refletido. Tá? Aqui, ó. Esse é o ângulo refletido. E esse aqui eu não posso chamar de refratado. Por quê? Porque na reflexão interna total, a luz viaja entre os dois meios. Ela não passa para o outro meio. Então, eu não posso chamar de raio refratado. Tá? Aqui eu tenho o que se chama uma situação de reflexão total ou reflexão interna total. O raio não sai do primeiro meio, assim como o raio de reflexão, ele não sai do meio. Tudo bem? Beleza? Então tá. Então vamos lá, tá aqui os dados, não é? Vamos ver como é que a gente faz essa questão. Primeiro nós vamos ter que entender.
Então, vamos entender. Eu adoro quando a gente entende as coisas, porque isso dá segurança. É hora de bater o sino. Vamos bater o sino. Não é, Bruno? Não é melhor a gente chegar numa prova sabendo o que vai fazer do que ficar fazendo loteria com prova, Bruno? Verdade, professor. O difícil é chegar na prova sabendo. Mas vamos pra briga. Mas olha, vocês têm que controlar isso. Chegando na AP1, você tem que... Sabe aquela passada de olho que a gente sempre dá na prova? Eu fazia muito isso na escola, né? Eu pegava a prova para ver quantas questões tinha, quanto tempo ia levar, e para olhar a cara da prova se o que caiu na prova eu estudei. Que esse é o medo de todo aluno. Cair na prova algo que você não estudou. Na verdade, você não estudou, né? Você estudou mal e porcamente, e aí você espera que o que você estudou mal e porcamente caia na prova. Isso é... Eu não sei nem que nome que se dá para isso. Entendeu? Eu ia falar egoísmo, mas... Não, tá longe de egoísmo. Isso é burrice. Entendeu? Eu não consigo dar outro nome para isso. O cara não estuda, não é? Vai fazer outras coisas, vai maratonar séries, vai fazer coleção de tampinha de garrafa, né? Vai sair com mulher no Tinder, e ele não faz o que tem que fazer, que é estudar. Ele não ganha domínio, não refaz questão de prova. A prova está chegando lá eu me viro, né? Parece aquela pessoa que cai do 12º andar, já passou pelo 7º andar e fala, até aqui tudo bem. Já passou pelo 5º andar? Não precisa se preocupar, não caí ainda. Passa pelo 3º andar, que nada, não vamos sofrer por antecipação. Aí o chão vem. Quando chega o chão, gente, aí não há comentário a ser feito. Tá? Aí não há análise a ser feita. A gente não pode dizer, morri, mas não senti nada. É isso que o babaca vai falar? Eu não estudei, mas eu também não sabia nada da prova, então ficou por isso mesmo. Tá bom, então é 0. Esse é o seu grau. E o que eu tenho visto muito aqui no CEDERJ são colegas que não querem se sentir definidos por aquela nota. A menina chegou para mim e falou, eu vou falar umas poucas e boas para esse tutor, porque esta nota não me define. Aí eu falei para ela, filhota, define sim. Define sim, essa é a sua nota. Isso foi o que você estudou. Ela tirou 2 ou 4, alguma coisa assim. Nossa, mas a mulher ficou doida. Ficou doida, começou a xingar no grupo. Né? Então, virou moda. Tem gente que não quer receber avaliação, não quer receber um grau. Né? E sendo que a nossa vida inteira vai ser isso aí. Nós vamos sempre ser julgados. Nós sempre seremos medidos. A gente sempre vai ser avaliado. Sempre. Sempre. Você saiu de casa, você está sendo avaliado e medido. Então isso é besteira. O lance é estudar de forma eficiente, né, de forma bem aproveitada, cobrir todo o conteúdo, refazer questão anterior, tirar dúvida, aí sim, você pode até relaxar 1, 2 dias antes da prova para não estragar sua cabeça, para quando chegar a prova você olhar, sei fazer. Então vamos lá, primeiro vamos começar com a equação de Snell-Descartes. É necessário? Vamos ver se é necessário. Aqui está falando ângulo crítico para reflexão interna total. Tem refração no meio? Tem equação de Snell-Descartes. Então, está aqui a equação de Snell-Descartes. Tá? Agora, a gente vai fazer uma adaptação. Por quê? No 2º grau, nós éramos aconselhados, né? Aconselhados não, né? A gente era mandado, né? Essa que é a grande verdade. A gente era ordenado a decorar algumas fórmulas, né? Física tem muita fórmula. Mas isso é besteira, porque química também tem, matemática também tem, então não adianta fugir das fórmulas, né? Eu lembro que no 2º grau muita gente anotava a fórmula na calça jeans, né? Porque era muita fórmula para decorar. Então, quando você chega no 3º grau, você ainda está obrigado a decorar fórmulas, mas você tem uma coisinha a mais para fazer. Nós temos que adaptar as fórmulas, tá? Porque é para isso que elas servem.
Então, nós temos que adaptar a fórmula de Snell-Descartes para calcular a reflexão interna total. Como fazemos isso? Basta dar nome aos bois, tá? Então, N1 vezes o seno do θ crítico, que é o refratado, vai ser igual ao N2 vezes o seno do θ limite. Marcelo, não entendi. Por que você não colocou N1 e θ limite? Porque não faz diferença. Você tem que entender que isso é uma equação de igualdade. Você tem lado esquerdo igual ao lado direito. O que você escolher está bem escolhido, parceiro. Agora, na hora de você substituir os valores, aí você tem que substituir com os valores corretos, né? Cada um dentro do seu meio, cada um no seu quadrado, tá? Então, vamos lá. Adaptando a fórmula, ficou desse jeito. Aí, você lembra que o θ crítico, na verdade, é 90 graus. Então, você vai lá, ó, é a mesma fórmula. Aqui, ó. É a mesma fórmula, só que no lugar de θ crítico, a gente bota seno de 90, né? Certo? Inclusive, o seno de 90 vale 1. Tá? Esse é um ângulo notável. O seno de 90 vale 1. Tá? Agora, a gente vai adaptar mais ainda. Fazendo a devida simplificação, o seno do ângulo limite vai ser o quê? O N1 dividido pelo N2. Olha que legal! Nós conseguimos chegar numa fórmula rápida para que somente no caso de reflexão interna total, não é em todo caso, aonde o seno do ângulo de refração vale 90 graus. E aí você descobre que o seno de 90 vale 1. E aí você, por meio de simplificação matemática, passa o x para a esquerda, né? É a brincadeira do encontre o x, né? Então, seno do θ limite igual a N1 dividido por N2. Só funciona se o N1 for menor do que o N2. Se o N2 for maior do que N1, se o N1 for maior do que o N2, não funciona. Então, já fica a dica aí na hora de vocês fazerem a substituição, tá? Então, isola a variável que a gente quer encontrar. Quem é que a gente quer encontrar? O ângulo limite. Então, tá. Como é que ficou, então, no final? Qual é a fórmula final? O θ limite é igual a arcosseno de qual valor? De N1 dividido por N2. Pronto, acabou a tortura. Acabou, agora é só calcular. Então tá aqui, ó. O θ limite vai ser arcosseno de quem? De 1,48 dividido por 1,50. Quanto é que isso vai dar mesmo, Marcelo? Vamos ver aqui? Vamos ver aqui, peraí. Vamos abrir aqui a calculator. Vamos ver quanto é que isso aí vai dar. Então, primeiro faz a divisão. Depois puxa a capivara. Vamos lá. 1,48 dividido por 1,50. Isso dá 0,986666 dízima periódica, né? Aí você vai lá na trigonometria e você vai no quê? No arcosseno, na função inversa do seno, para recuperar o ângulo deste seno. E aí, quando você clica aqui, você encontra 80,63. Pronto, pessoal. Conseguimos encontrar o que, Marcelo? Conseguimos encontrar o θ limite. Conseguimos encontrar o que? O θ limite, que é o ângulo de incidência para que eu tenha reflexão interna total. Ainda não é o θ1, não. Tudo bem? Fechou? Então, vamos lá. Qual é o ângulo crítico para a reflexão interna total na interface núcleo-revestimento? Percebam que no CEDERJ, eles usam, em vez de ângulo limite, usam ângulo crítico. Tá bom, tudo bem. Então, diferentes nomes para significar a mesma coisa. Tá? Sabe aquele ângulo de 90 graus que forma aqui no... Então, eles chamam esse ângulo aqui, tá? De 90 graus, alguns livros chamam de crítico. E aqui chama de limite.
que é um nome bem apropriado, né? Não, no CEDERJ usa o contrário. Ele diz que esse ângulo aqui é o ângulo crítico. O nome está correto, eu não vejo nada errado com o nome, não. Tá? Qual é o ângulo crítico para ter reflexão interna total? Ah, ele vale 80,63. Uma dica que eu dou a vocês. Ângulos de incidência que formam reflexão interna total são sempre valores muito altos. Tá? É 78, é 90, é 89, 82, é sempre um valor bem alto, tá? Valores baixos não costumam gerar reflexão interna total. Ainda mais numa diferença tão pequena entre os índices de refração, tá? Letra B. Qual é o ângulo máximo em relação ao eixo da fibra com que a luz pode entrar na fibra para que ocorra a reflexão interna total? Considere o índice de refração no ar igual a 1. É aqui que os colegas se embananaram. Foi aqui. Tá? Se embananaram. Viraram o novelo e saíram rolando. Tá? Por quê? Porque não tiveram a frieza para analisar o par de meios. Como vocês estão vendo aqui, a gente aqui está avaliando o quê? Aqui a gente está avaliando o meio 1 e o meio 2, né? A fibra e a casca da fibra. Tá? Esse aqui tem N igual a 1,50 e esse aqui tem N igual a 1,48. Tá? Agora mudou. Agora você está aqui, aonde esse cara aqui é o meio 1 e o ar é o meio 2. A normal que estava aqui, ela não vai poder ser colocada aqui. Por quê? Porque a normal ela tem uma regra. Qual é a regra da normal? A regra da normal é que ela é traçada o quê? Perpendicular com a superfície. Qual é a superfície aqui, gente? A superfície é essa aqui. Então, a normal vai ser o quê? Vai ser aqui. É isso aqui que os colegas não souberam fazer. Tá? Então, agora o que nós temos? Nós temos esse camarada aqui, que é o quê? O raio incidente. E nós temos esse aqui, que é o raio refratado. Se eu achar o ângulo de refração, eu acho o θ máximo com esse cara aqui valendo 80,63. Agora vem outro pulo do gato, muito chato. Quanto vale esse ângulo de incidência aqui? Ele não vale 80,63. Ele é 80,63 para esse pessoal aqui. Essa análise aqui, ele vale 80,63. Aqui não. Aqui ele está defasado em 90 graus. Ó, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Aqui, isso aqui seria um paralelo com a normal. Então, se fosse aqui a normal, esse ângulo seria 80,63. Mas não é. É quanto, gente? É 90 menos 80,63. Então, tá aqui, ó. Quanto é que vale o seno do ângulo de incidência? Quanto é que vale? Nós já sabemos. Não, é esse aqui, tá? Ah lá, 90 menos 80,63. Esse é o ângulo de incidência. Ele vale só 0,163. Quanto é que vale o lado esquerdo da equação? Multiplica por N1. Qual é o N1 mesmo? É 1,5. Eu estou dentro da fibra. Então, ele é um incidente. Tá? Eu estou dentro da fibra. Vai dar 9,37. Vai dar o seno de 9,37. Vezes 1,5 vai dar 0,244. Beleza, o lado direito da equação também vale isso. Só que eu não quero todo o termo, eu quero só o seno do ângulo refratado, é ele que me interessa. Então, eu vou dividir o quê? Pelo N3. Quem é o N3? Quem é o N3?
ele vale 1, que é o índice do ar. Olha lá. Que molezinha, né? Que molezinha. Olha lá. Então, você vai puxar a capivara dele, né? E aí, o ângulo que tem seno 0,244 é 14,13 graus. Esse é o ângulo máximo que θ1 vai ter que ter para entrar na fibra e para gerar reflexão interna total e a luz não fugir da fibra. Pronto, está respondido. Aí a letra C, é claro, né? Para você acertar a letra C, você tem que acertar as letras B e letra A, né? Eu acho que os colegas ou não fizeram, ou desistiram, ou erraram muito, não tentaram, não olharam direito. E a C é tão simples, né, gente? Ela é tão simples. Como é que a gente faz a letra C, gente? A mesma coisa da letra B. A mesma coisa da letra B. Você vai só substituir o índice do ar pelo índice da água. Então, olha lá, mesma coisa. Seno de 9,37 vai dar 0,163. Multiplicado por N1, que é 1,50, vai dar 0,244. Achei o lado esquerdo, vou para o lado direito. Só que eu não quero todo o termo, só quero o seno do ângulo refratado. Então, você divide, está multiplicando, não está? Então, você divide pelo N da água. Quanto vale o N da água que está substituindo o N do ar? Vale 1,33. Vai dar 0,18. Então, agora a gente faz o quê? A gente acha a capivara dele. Tá? Acha a capivara e aí vai dar quanto? 10,58 graus. Fechou e encerrou. Tá? Então, essa questão foi um silêncio ensurdecedor quando eu perguntei ao pessoal do grupo se alguém tinha acertado. Ninguém comentou nada. A gente não pode ficar sem saber o que fazer quando estiver diante de uma questão nova. Tá certo? Então, qual é o pulo do gato dessa questão aqui? O pulo do gato é que você tem que fazer aquilo que o tio Marcelo ensinou. Quando for analisar os meios ópticos, analisa sempre os pares. A própria questão está ajudando nisso. Olha só a letra A. Olha só a letra A. Olha só como é que fica difícil não falar sobre isso. Olha só. O ângulo crítico, que é a reflexão interna total na interface núcleo-revestimento. Parece até que o coordenador está mandando uma dica. Ele está falando assim, ô criatura, olha só, você vai analisar somente fibra casca. Não tem ar aqui. Então, é só na fibra casca. O desenho até ajuda. Tá vendo? A letra B também está ajudando muito nesse sentido. Está falando o ângulo que a luz pode entrar na fibra, pô, é do lado de fora. Está falando que o índice do ar vale 1. Precisava falar que o índice do ar vale 1? Não precisava. Podia até colocar aqui. Ou podia fazer como várias questões, que não fala nada. Porque todo aluno de reflexão e refração sabe que o índice de refração do ar vale 1. Não precisava. Não precisava. Mas, por que o coordenador colocou aqui? Para ver se o tico e o teco do aluno, para ver se eles batem um papo e o aluno perceba. E eu preciso olhar nesse par de meios ópticos aqui. Ó, a casca sai, fica só o ar e a fibra. Não tiveram sangue frio, não usaram o poder de observação, e aí ninguém acertou uma questão tranquilona como essa daqui. E a letra C, ela é o quê? Ela é aquela facada no coração direto, né? É aquela faca pequenininha que basta 1 centímetro dela entrar dentro do coração para matar a pessoa, né? Então,
uma questão facílima, é só você substituir com o índice de refração do ar e você fazer o mesmíssimo cálculo. E os colegas não acertaram. Então, pessoal, eu recomendo que vocês refaçam provas, sim. É uma forma de estudar, não é a única, não é a melhor, mas refaçam provas anteriores, tá? Porque vocês vão ter uma boa ideia do que vocês vão enfrentar, tá? Lá na AP1. Ok? Então a gente encerra por aqui. Bons estudos para vocês e tamo junto aí.